Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos então corrigir o plano de estudo tutorado do nono ano do ensino fundamental. Estaremos corrigindo então o PET, volume de número 3. A nossa correção é a semana de número 6. E para essas nossas correções, nós vamos tomar como unidade temática justamente a geometria. Os objetos de conhecimento são os polígonos regulares. As habilidades: descrever por escrito e por meio de um fluxograma um algoritmo para a construção de um polígono regular, cuja medida do lado é conhecida utilizando régua e compasso, como também softwares. Conteúdos relacionados: polígonos regulares, propriedades polígonos regulares, elementos de um polígono regular, representação de um algoritmo na forma de fluxograma para a construção de um polígono regular, cuja medida do lado é conhecida, utilizando régua e compasso, como também softwares. Então vamos lá? Olha só, primeiro ponto importante que eu quero dizer para você é o seguinte, que para que nós possamos construir aí os nossos polígonos regulares de forma bem tranquila, bem sossegada, você vai precisar de um compasso, tá? Você vai precisar também de uma régua, de um lápis, de uma borracha e também, para facilitar para nós aí, você vai precisar de um transferidor, tá? Perceba que esse transferidor que nós temos aí é um transferidor caseiro. E aqui no canal, aqui na descrição aqui, ó, dessa aula, eu vou deixar para você o link para que você possa, além de assistir a nossa aula auxiliar para essas correções, eu vou deixar também para você o link do transferidor para que você possa fazer caso você não tenha em casa, tá bom? Mas mesmo se você tiver, dá uma olhadinha lá no nosso tutorial, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Tá bom? Beleza? Então, olha só, vamos lá. Passando aqui. Próxima questão, questão de número 1, tá? Questão de número 1 diz assim, ó. Traçar um hexágono, ou seja, polígono de 6 lados, a partir de uma circunferência de raio igual a 3 centímetros, usando o processo geral de Rinaldini. Então, vamos lá. Você já sabe que para utilizar o processo geral, você vai precisar, então, pegar a régua. Primeiramente, você vai medir aí os 3 centímetros, que é justamente o valor do raio, não é isso? Então, vamos lá. Ponta normal, sossegado. Você pode, então, fazer o giro. E aí, você vai conseguir desenhar a sua circunferência. Então, tá aí, a circunferência, bonitinho, tranquilo. A partir do momento que você já tem a circunferência, você pode, então, traçar o ponto, tá? Um ponto lá, um ponto O, que vai ser o ponto central, o marco central aí. E aí eu posso, então, pegar a distância de uma borda até outra, passando por esse marco, por esse centro. E aí nós temos o diâmetro. Esse diâmetro, então, vai nos ajudar demais, tá? Porque a partir dele nós vamos conseguir fazer aí o que nós precisamos. Primeiro ponto importante, já coloquei aqui, ó, A e B, ok? Então já coloquei A e B. Segunda coisa importante é o seguinte, é um hexágono que tem 6 lados. Então vou pegar o 6, vou dividir por 2. Ora, 6 dividido por 2 é 3. Então vou fazer aqui uma reta auxiliar, tá bom? E nessa reta vou pegar então 3 distâncias, tá? 3 distâncias aí de mesma medida. 3 distâncias de mesmo tamanho. 1, 2 e 3. Prontinho. A partir do momento que eu já tenho essas 3 distâncias de mesmo tamanho, eu posso agora fazer o seguinte, pegar a partir do ponto B, a menor distância que nós temos, e aí eu posso, então, ó, fazer isso, pegar essa distância aí do meu ponto até o B. Agora, com o meu esquadro, eu vou, então, me organizar aqui com a régua e o esquadro, e aí eu posso agora estar justamente marcando no diâmetro da circunferência, justamente essa mesma distância, esse mesmo espaçamento. Então, já marquei o primeiro, vou agora marcar o segundo, prontinho. Agora que eu marquei o primeiro e o segundo, perceba que eu consegui, ó. Consegui o quê? Dividir em 3 partes iguais, tá? Então, são 3 partes, professor? Porque como nós temos lá, nós temos ali um hexágono, não é isso? São 6 lados, então dividindo por 3, por 2, não é isso? Metade vai dar justamente 3. Agora, com a ponta seca em A, não é isso? Abertura em B, eu vou fazer então a semicircunferência. Agora, com a ponta em B, passando por A, uma outra semicircunferência. O que nós percebemos aí? Que essa distância
Na verdade, há um ponto, não é isso? Há um ponto aí em comum entre eles, ó, um ponto de interseção. Esse ponto de interseção eu vou chamar de C, o abaixo eu vou chamar de ponto de interseção D. Agora que eu tenho esses dois pontos de interseção aí, eu vou pegar, então, a partir de C, passando pelo ponto que eu marquei no nosso diâmetro, eu vou, então, conseguir fazer pontos aí na minha circunferência, tá? Então, perceba que eu achei dois pontos lá embaixo, ó. Perfeito, vou deixar já marcado um pouquinho mais isso, para poder facilitar a minha visualização. Então, foi pelo ponto C, agora pelo ponto D. Olha só que legal. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Marquei. E agora, passando em D, passando pelo diâmetro também, o outro ponto lá em cima. Marquei também. Ótimo. Agora que eu marquei todos esses pontos aí, eu posso, então, a partir de A, ligar todos esses pontos. Então, eu liguei o primeiro. Então, eu tenho aí esse lado. Então, um lado já está pronto. Prontinho, tá? Então, o primeiro lado aqui, nós acabamos de fazer o primeiro lado. Vamos agora fazer o segundo lado. Prontinho, o segundo lado já está pronto. Agora, o terceiro lado. Beleza, o terceiro lado também já está ficando pronto. Agora, o quarto lado. Prontinho, quarto lado também. Agora, o quinto lado. Pronto, quinto lado já está feito. E para finalizar, então, nós temos agora o nosso sexto lado pronto. Ok, sexto lado também já está pronto. Perceba que nós, então, conseguimos montar o nosso hexágono. Beleza? Tranquilo? E para você poder lembrar os passos, então, nós temos aqui, ó. Então, primeiro, nós traçamos uma circunferência de diâmetro AB. Depois, nós dividimos o segmento AB em um número de partes iguais, não é isso? A metade do número de lados do polígono determinando a unidade, uma determinada unidade. Então, no caso desse hexágono, foram 3 unidades. Professor, que tamanho é essa unidade? Esse tamanho é você que define, para que você possa, então, fazer a marcação no diâmetro da circunferência, tá? Transportamos essa unidade marcada para o diâmetro da circunferência, como nós falamos. Com a abertura do compasso maior que o diâmetro, centramos o compasso em A e traçamos um arco de cada lado em relação ao diâmetro. Com a mesma abertura, centramos o compasso em B e repetimos a operação. Os arcos interceptam nos pontos auxiliares C e D. Determinamos na circunferência os vértices dos polígonos, pontos de interseção das semirretas de origem C e em D, que passam, né, pelos pontos de divisão do diâmetro. E aí, finalizando, traçamos os segmentos de reta unindo os pontos marcados anteriormente, obtendo assim o polígono inscrito. Beleza? Então é simples assim, fácil, tranquilo demais. E aí nós vamos agora para a nossa segunda questão. E na segunda questão nós vamos traçar um pentágono, polígono de 5 lados, a partir de uma circunferência de raio igual a 3 centímetros, usando o processo geral de Rinaldini. Então, muito bem. Processo de Rinaldini aí, você já sabe, nós temos aqui então os passos que nós vamos seguir. Primeiro nós vamos marcar então aqui, ó, os 3 centímetros de raio. Agora que nós já temos aí a abertura de 3 centímetros, nós podemos então traçar a nossa circunferência. Prontinho. Circunferência traçada, bonitinha, no jeito que nós necessitamos. Nós então precisamos agora marcar o ponto central. Então o ponto central aí já está marcado, está no jeito. A partir do momento que eu marco o ponto central, eu posso então simbolizar. Simbolizei pela letrinha O. A partir dele, vamos agora fazer o nosso diâmetro. Passamos o diâmetro, vamos chamar esse diâmetro de ponto A e ponto B, tá? Então, diâmetro AB, perfeito. Agora, são 5 lados, não é isso? Então, eu vou pegar 5 e dividir por 2. Ora, 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Lembrando que como o pentágono é um polígono de 5 lados é um número ímpar, né? Se é um número ímpar, significa que nós não vamos utilizar o ponto B, tá? Então, vamos lá, ó, traçamos uma reta suporte. Nessa reta suporte, nós vamos pegar, então, 2 medidas de tamanhos iguais e uma terceira medida com metade da outra medida que nós temos. Então, para facilitar, o que eu fiz? Eu peguei 2 centímetros, distância de 2 centímetros, e uma distância de 1 centímetro, né, que é a metade de 2. Muito bem. Então, aí agora eu vou traçar aqui a partir da última marcação com ponto B, eu consigo necessariamente aí, ó, consigo fazer uma reta. Essa minha reta vai ser uma reta suporte, tá?
Por quê? Porque a partir dela eu vou achar as paralelas. As paralelas é o nosso diâmetro. Então, utilizando o quê? A nossa régua, tá? Que a gente vai precisar da nossa régua. E nós vamos precisar também do nosso esquadro, ok? Do nosso esquadro. Então, beleza. Já estou marcando os pontos aí, na forma como precisa. Agora já tem, eu só preciso então, ó, deixar um pouco mais visível esses pontos. Então tá aí, ó, dividido em 2,5, tá? Agora que eu dividi em 2,5 com a nossa régua, nós vamos então centrar em A, passando por B, nós vamos desenhar então a nossa semicircunferência, olha só. Então essa semicircunferência ali já está traçada, desenhada, ok. Agora, em B, nós vamos traçar também uma outra semicircunferência. E ao traçar em B uma outra semicircunferência, perceba que nós temos esses dois pontos aí, ó. Então, esses dois pontos que nós temos aqui um ponto C e nós temos aqui também abaixo um ponto D. Ok, a partir desse ponto, então, pegando os pontos que nós deixamos marcados no nosso diâmetro, nós podemos, então, na borda da circunferência, estar marcando os pontos necessários aí, como nós estamos fazendo. Perfeito, já marcamos aqui a partir do ponto C. A partir do ponto D, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? A partir do ponto D, passando pelo diâmetro aí, nós conseguimos, então, pegar os pontos lá em cima, ó. Então, acima do diâmetro. Perfeito, já marquei os pontos necessários. E agora que nossos pontos já estão marcados, nós podemos, então, a partir de A, começar a traçar, ok? Os nossos lados aí, os nossos segmentos de reta. Então, o primeiro segmento de reta já está traçado. O segundo segmento de reta está sendo traçado. Agora, nós vamos para o terceiro. Lembrando que nós não estamos utilizando o ponto B, tá? Nesse terceiro aí. Ponto B não é utilizado. Então, vamos lá. Traçando o próximo, que é o quarto, e por finalizar, não é isso? Pronto, traçamos aí o quinto. E aí já está pronto o nosso polígono de 5 lados, tá ok? Então, o polígono de 5 lados já está pronto aí, traçado. Lembrando que o processo geral de Rinaldi, nós acabamos de anotar aqui, ó, todo o processo que foi feito, ó, está anotado aqui. Lembrando que não é um número par de lados, não é isso? E sim um número que ímpar de lados. E como é um número ímpar de lados, então necessariamente nós não vamos utilizar o ponto B para traçar um outro lado aqui não, tá? Muito bem, certinho. Então vamos avançar agora. E vamos para a questão de número 3, que diz assim, ó, determinar um triângulo inscrito em uma circunferência de raio 4 centímetros, usando o processo geral de Rinaldini. Então vamos lá. Primeiro ponto importante, você já entende que é justamente fazer aí o raio agora de 4 centímetros. Então, vamos marcar aí 4 centímetros para poder, então, a gente desenhar a nossa circunferência e ela ter realmente esse raio de 4 centímetros, tá? Prontinho, já conseguimos aí desenhar. Não ficou muito legal, então vamos refazer, não é isso? Que é importante que a gente consiga fazer da melhor forma possível para ficar bonito. E para que você também possa compreender, olha só, vamos passar novamente. E aí vai ficar legal para você visualizar belezinha, ó. Então não tem segredo não, tá? Às vezes escapa mesmo, isso aí não tem muito problema não. Pronto, a partir do momento que você vai manuseando aí, vai ficando fácil, tá? Você vai ficar tranquilo aí de mexer com o compasso. Perfeito, muito bem. Então já está pronto aí, vamos marcar o nosso ponto central. Já está marcado agora. Agora nós podemos, então, marcar aí o ponto O e traçar o nosso diâmetro. Lembrando que o diâmetro passa sempre pelo centro da circunferência. Prontinho, ok. E aí nós temos, então, o ponto A e o ponto B. Muito bem, ponto A e o ponto B. E agora, professor? Agora é o seguinte, é um triângulo, não é isso? O triângulo tem quantos lados? 3 lados. 3 dividido por 2, 1,5. Então, nós acabamos de desenhar a nossa reta suporte aqui, ó. Desenhamos a nossa reta suporte, porque ela vai facilitar para a gente. Então, vamos lá. 3 dividido por 2, não é isso que nós temos que fazer? 3 dividido por 2, que vai dar quanto? 1,5. Então, eu preciso de um espaço
mais a metade desse espaço. Então, coloquei aqui, ó, um espaço de 4 centímetros. A metade de 4 é 2. Então, 4 e 2. Beleza. Agora, a partir do ponto B, passando pelo último ponto marcado, nós então conseguimos então desenhar aí o nosso segmento de reta, tá? Esse segmento de reta vai ser importante, porque agora, utilizando o nosso esquadro e a nossa régua também, nós poderemos fazer a marcação do ponto que nós precisamos. Olha só, prontinho, tá aqui no jeito, agora é só marcar. É isso. Pronto, então o ponto está ali para a gente conseguir desenhar o nosso triângulo. Ok, perfeito. Então o que nós vamos fazer agora, depois da marcação do ponto? Nós vamos pegar então o nosso compasso e agora com a abertura em A, passando por B, nós vamos desenhar então agora o nosso semicírculo. Então, semicircunferência, melhor dizendo. Então, vamos desenhar a nossa semicircunferência aqui. Ok, prontinho. Perfeito. Agora, nós vamos fazer o processo contrário. Qual que é? Nós vamos fixar em B, passando por A. E aí, nós vamos desenhar novamente um outro semicírculo. Perceba que nós temos dois pontos aí, que é o ponto em cima, que é um ponto de interseção entre os dois semicírculos, e um ponto de interseção aqui entre os outros dois. Muito bem. Marquei o primeiro lá como sendo C e o de baixo como sendo D. A partir de C, então, posso traçar o ponto, isso, passando pelo nosso diâmetro aí, tá? Pelo ponto marcado no diâmetro. Agora, em D, da mesma forma. Então, nós conseguimos marcar lá em cima. Perfeito. Agora, dá uma melhorada nos pontos para ficar melhor a visualização. E a partir daí, então, o que nós precisamos fazer agora? Apenas ligar os pontos. Lembrando novamente, como é um triângulo, figura de 3 lados, é uma quantidade ímpar, é um número ímpar, então não vai passar por B, tá? Não passa por B agora. Já tracei aí os dois lados. Um triângulo tem 3 lados, então já é o terceiro lado traçado também. Prontinho. E aí nós conseguimos, então, traçar aqui, fazer o nosso triângulo, como a questão havia pedido. Lembrando que aqui nós temos o processo, ok? Lembrando também que se é uma quantidade ímpar, se é um número ímpar de lados, então necessariamente não irá passar pelo ponto B. Beleza? Tranquilo, sossegado? Então é isso aí, ó. Fechamos aqui as nossas correções. Quero agradecer demais por você ter assistido até aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, pois é muito importante para você não perder nenhuma novidade que é postada aqui no nosso canal diariamente. Peço também que você possa se tornar um parceiro do nosso canal com o professor. Primeiro, deixe o seu like, pois é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Segundo, você pode então compartilhar essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas. Aqui nos comentários, me diga de onde você me assiste. Assim eu posso mandar aquele salve para você nas nossas próximas aulas, nossas próximas correções. Na tela, as minhas redes sociais, caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade, onde poderemos estar juntos novamente. Ó, tchau, tchau e fui. Até a próxima.